Foi. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Carol. E eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! E hoje, gente, tá especial. Tá Especial mesmo, demais, porque nós temos duas maravilhosas. Piada interna. Brincadeiras à parte, mas não brincadeiras, são maravilhosas. Lani Geise! Presbíteras aqui da casa. E é uma honra tê-las aqui na nossa mesa, no Imercast. Sintam-se muito à vontade. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a Conferência de Mulheres. Jesus! Porque deu um barulho, né, gente? E eu falei até com o pessoal, assim, de como que foi gostoso ver, mesmo com a proporção, se tornou um lugar intimista, como se fosse uma reunião de mulheres. É verdade, a gente nunca viu tanta unidade na casa, né? Na casa. Nós comentávamos sobre Os isso. homens todos envolvidos, Uau. todos os departamentos. As pessoas querendo Eu tô aqui, servir, né? é Eu tô disposta. É o reino funcionando. Uau, é muito lindo. A Lani, ela trabalha aqui na igreja no sentido de cuida de casais, né? Esse trabalho. Ela faz esse trabalho junto com o Dirceu aqui, Verdade. cuidando dessa parte fundamental, né? Que... Inclusive, nós temos também o nosso programa, que é o Poder da Aliança. Eu vou falar aqui quem tá Por favor! E temos as quarta-feiras, vocês são nossos convidados. E você que tá aí, né? Já aproveita, já baixa o aplicativo, já assiste todos os Imercast que você não acertou. Olha! Uau, No gente! final, gente. Não preciso mais. Quando a pessoa nasceu pra isso, Olha né? aí. Mas é claro, aproveita e assiste só. Tá certo, assista mesmo, porque é muito, muito, muito bênção. Verdade, gente. Eu também acompanho. Sexta-feira, minha mãe, toda sexta-feira de manhã, ela tá lá na Lani Dirceu, nas lives lá no Instagram. Minha mãe tá lá. A Lani Eu acordo e minha mãe tá lá ouvindo, e muitas vezes eu sento ali do lado, participo ali junto, sou edificada através da vida deles, aprendendo, né? Porque é Tá como... no caminho, né? Exatamente, a gente tem que aprender. Isso É aí. vacina! É É vacina, pra nós é vacina! vacina. É isso mesmo. verdade. E a Geise também tem um trabalho. A gente tem muita piada interna aqui. Mas um trabalho aqui na igreja que é um acompanhamento para as líderes, pastoras de GC, né? Que chama Um Lugar Chamado Betânia. Eu Uau. tive um privilégio de vir uma vez. Carol E é me realmente... Só o nome, hein, Bênção, gente? né? Só o nome E já é é ótimo. realmente nós já estamos no bênção. chão, Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho, Geise? Então, é um acompanhamento para as líderes de GC, né? A gente passa esse cuidado a elas e elas vão transbordar nos seus grupos com as suas mulheres através de cafés, mentoria, cuidado, Uau. caminhar junto. No chão da sala, adorando Jesus como Maria, servindo a mesa como Marta, o testemunho Uau. também de Lázaro, por isso um lugar chamado Betânia. Uma Uau! bênção. Ensinando o equilíbrio, né? É isso aí. Não tem como ser só Maria nem só Marta. Adoração, serviço, E no cuidado. chão de casa, ali, simples, É isso aí. e- É o simples, Que né? importa Jesus. Acho que E essa é a ele tá ali, que palavra. é o que importa, né? Essa é a isso aí. palavra. Então, voltando pro assunto principal de hoje, a gente quer falar um pouquinho sobre os bastidores da conferência. Ai, ai. Essas duas, elas estavam ali, gente, a todo Ó. vapor. Elas estavam Martinha ali, atrás. Martinha. A conversa Eu foi muito... nunca sou tão Marta como em dias de conferência. É verdade. Então a gente vai falar um pouquinho, né, para apresentar para vocês, mostrar para vocês esse lugar, né, que não aparece tanto, mas que proporciona, né, esse start, né, que cuida, que zela por todas as mulheres que estão ali assistindo, que estão ouvindo a palavra, mas que tem todo um preparo, né, atrás. E especificamente essa conferência que foi muito diferente Foi das diferente outras. de tudo que a gente já tinha Completamente vivido. diferente. Né? Tudo Nós começou. não sabíamos como ia ser, Verdade. a gente realmente dependeu, né? Vocês Foi. também, nós todos dependemos. Nós Eu lembro todos. que a gente teve uma reunião para tratar dos assuntos, as Ai, meninas foi do tão presbitério. Gente, em uma hora a gente definiu tudo, tal, antes de ser no Ah, centro sim, de sim. configuração. Ah, Ah, então igreja. tá, aqui a recepção, na sala, tal, vai ser isso, aquilo. Ah, quem vai cuidar do check-in, quem vai cuidar... Ah, tudo certo, vamos tomar um café. Ai, que bênção, glória a Deus. delícia! Resolvido. Mas não. Só que não. Deus olhando assim, Só assim, que ó. não. Sabe de nada, De inocente. repente, tudo muda.
Gente, eu imagino a carinha de vocês. Como é que foi? Gente. Como é que vocês receberam essa notícia? Foi, a Então, Vivi chegou pra vocês? ela foi vindo aos O brilho poucos. foi subindo. Ela foi vindo aos poucos. A gente sabia da possibilidade, mas Deus ainda precisava confirmar, Foi um né, no dozinho coração da práticas. Vivi. E a gente pegou junto e disse, vamos lá. É isso É mesmo. que eu No lembro... início... Ai, desculpa. Não, pode falar, No Lani. início a gente falava assim, será, né? Acho que não. Porque tinha medo, né? Um Claro, outro, mas ao mesmo claro. tempo, Até porque... mas se é a vontade de Deus, larga a tenda. Se é a vontade de Deus, se é a vontade de Deus. Até porque se tu tem 3 meses pra fazer isso, mas como diz a Vivi, foi em 18 dias. Esse é o mais Em louco. 18 dias, tu tem que transferir e multiplicar Toda a logística toda a logística pro centro pra de mais eventos. do dobro. Sim. Não, de na verdade, mulher. Dobro. a gente nem tinha noção de que ia ser o dobro, né? Aham. Vamos ser sinceros. Sim. Porque eu lembro, por exemplo, de nós, do Louvor, a Vivi, literalmente, antes de começar o culto, foi o último culto de quinta. Lá na antes- conferência? Ah, tá. O último culto de quinta Sim. antes de Da- ela Eu olhou lembro pra- disso. Ela olhou pra gente e falou assim, ó. Gente, o centro de eventos já tá reservado. E a gente assim. disponível. O quê? Antes de começar o culto, a gente. "Quê?" Há uma possibilidade, né? Já não E canto eu mais. lembro que ela pediu A pra igreja possibilidade. orar naquele dia. Isso Gente, mesmo. quem sabe se Deus alargar as tendas, E nós vamos já tava orar, no se coração. tiver algum lugar que ele confirmar e tal. Uau. E a gente E orou. eu pro Dirceu, eu falei assim, ai, amor, acho melhor ali, né? Tá tão certinho ali. A gente Pegou queria isso. ficar no nosso ninhozinho, na nossa zona de Tão conforto, né, fácil, tão gente? tranquilo, né? Já tem tudo. Mas nunca foi tão, eu acho que pra mim, né, pra nós todos, tão claro aquele versículo que fala, né, que a gente faz plano, mas a resposta certa vem da Verdade. boca do Senhor, porque foi uma surpresa pra nós, né? Porque a gente achou que, como a Vivi falou assim, não, olha, ela já falou no púlpito, né? Ó, vai ser assim, quem se inscreveu. Infelizmente, é o que a gente tem, a gente não consegue. Uhum. Duas conferências, como foi o ano passado, pra nós ficava É. inviável, né? Foi. Nossa, e Sim, foi muito cansativo. Foi cansativo. muito cansativo. E- Foi maravilhoso, Sim. né? A segunda foi Complementares. maravilhosa. Complementar, mas realmente... Desgastante. Mas aí a gente Bastante. abraçou o desafio e agora eu acredito que só cada vez maior, né, É. gente? Verdade. Na verdade, já já apontou, abriu, né? Já Já abriu as apontou, inscrições, já. já tem quase 3 mil inscritas. É verdade. Jesus Gente, amado, as inscrições quase já 3.000. estão abertas para a Sim. Conferência de Mulheres 2024. Quase. Então, se você é mulher e tá ouvindo e quer fazer parte disso, do que Deus está fazendo, né? Nem a Bapai, não é a Não, é Vivi, verdade. não somos nós, mas é o Senhor que está apontando. Se você Sim. quer fazer parte, as inscrições é só entrar nas redes sociais da Abapai Church, que tá Sim. tudo lá, as inscrições, como que faz e daí pra Eu frente. lembrei de uma vez, há uns 20 anos atrás, quando a gente ia pra BH, né? Pro Diante do Trono. Ó, Minas Gerais! Minas, querida. Uai, sou! E eles estavam vivendo, né? Tu era bebê, eu acho, né, Carol? Sim, é o nome. É, gente, Mas faz assim- tempo, faz tempo. É 20 anos atrás. Não, era adolescente, né? Que isso, irmã? Não. Eu tenho 27 anos, Lani. Ela tava no 20 Kids. anos atrás, tava no 17, ela tava no Kids. Kids. 7 anos. Eu cantava. E nós Quem fomos, é Jesus? Ah, e eu lembro de a gente ir pra lá e a gente dizia, meu Deus, é só Deus que faz isso, porque era multidões. E agora a gente vivendo isso aqui, vivendo uma promessa, né, que Deus já tinha apontado, né, amiga? E então a gente disse, ai meu Deus, é avivamento? Aham. E sabe que eu não vivi esse tempo, né, que elas viveram, assim, eu não vivi isso, né, eu vim de um outro lugar, uma igreja tradicional, nós vivíamos muito, assim, a nossa realidade. Sim. E eu pude compartilhar com uma pessoa, eu disse assim, isso que a gente tá vivendo, sabe quando tem pessoas que dizem assim, eu tenho saudade do céu? E nunca foi no céu, né? Meu eu disse Deus. assim, eu tenho saudade disso, eu tinha vontade de viver isso, e hoje a gente tá vivendo aqui na nossa terra. Sim. A gente tá vendo essas mulheres vindo de todos os lugares. Aliás, vocês, mais do que ninguém, sabem, né? Que as nossas reuniões de mulheres são conferências. É, São Isso é né? verdade. A gente tem uma conferência de mulheres a cada 15 dias. Por isso que a gente não abre mão e a gente nunca quer perder. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. É. Agora de Criciúma. Agora de né? Criciúma. E eu lembro que quando a gente foi lá, né, o pastor Judson entregou uma palavra para nós e ele disse que ele via Criciúma como celeiro. Uau. Nações viriam aqui. Já E apontando, nós né? choramos, a gente, imagina, nós tudo bem novinha, né? Não vou contar quantos anos, mas bem novinha. Já E me eu não expôs, vivi né, Lani? isso. E só de ver elas falarem Uau. assim, aquilo queimava no meu coração. E hoje poder estar vivendo isso é maravilhoso. Eu tenho um Uau. filho de 17 anos e a gente tá na aba desde o início ali, então tem 9 anos, 8, 9 anos. Então eu digo assim, que privilégio
Pro Ele meu já- filho, eu tá vendo o meu filho viver isso, sabe, desde a tenridade. Uau. Coisa que até hoje eu ainda coloquei lá no meu devocional, que às vezes eu publico alguma coisa, né? Tô lendo o livro de Jó e eu citei aquela palavra que ele, antes eu te conhecia de ouvir falar e hoje os meus olhos te veem, Eu né? amo De isso. caminhar contigo. Essa palavra. Então, essa palavra é a palavra da minha vida. Isso queima no meu coração. E eu digo assim, é tanto tempo, né? Achava que conhecia Jesus, mas hoje eu posso ver com os meus próprios olhos. Eu Uau. posso caminhar com ele. Meu Deus. Então, é a palavra que rege, assim, a minha vida, assim, a minha Meu conversão. Deus, que E é um coisa privilégio linda. hoje estar fazendo parte disso. Ai, eu compartilho disso, é um privilégio. É um privilégio. É um É um privilégio. privilégio. Daí, quando a gente vê essas mulheres vindo de longe, dá uma compaixão, né? Igual aquela menina que veio sozinha do Pará, que a gente Sim. comentou aquele dia. Uma menina sozinha, novinha, tinha acho que uns 22 anos no máximo, veio numa reunião de mulheres. Ela não foi na conferência essa. E ela contando ali que veio só pra conferência, já ia voltar pra Florianópolis no outro dia. E de Florianópolis ela ia seguir Aham. viagem. E eu lembrei, porque a gente ia com dinheiro contado, mas a gente tinha fome. A gente queria o que tava. Eles estavam dando pão lá e nós não tínhamos pão aqui. Meu Deus. E a gente disse, nós vamos. Como nós vamos, eu não sei. Eu lembro na época o Telmo, ele era sargento, a gente foi pra lá, ficou no quartel nos hotéis do quartel, porque daí pagava pouquinho, né? Nós Aham. entramos por ele e não tinha dinheiro pra nada. A gente dormia, né? Lembra que a gente conta que a gente dormia até lá mesmo pra não ficar indo e vindo, Aham. né? Durante as administrações, Sim. pra não gastar o táxi e tal. Mas o mais importante é que nós íamos com o espírito cheio. Uau. E hoje a gente vivendo isso, a gente viu, Deus! Meu Jesus. Isso que a Lani fala, né, de a gente tinha fome e tal, eu não vivi essa época, né, não acompanhei elas nessas excursões, assim, para Minas, enfim, mas eu digo assim, hoje, eu comento sempre com as meninas do GC, as meninas que eu acompanho, às vezes assim, vamos na reunião, hoje não vai dar, por isso, por aquilo. Gente, olha o privilégio. Eu brinco assim, a gente mora do lado da padaria, vamos pegar o pão fresquinho. Tem pessoas que se deslocam Desse jeito. e investem Verdade, gente. financeiramente e vêm aqui, sabe? E a gente, às vezes, não valoriza porque tá do ladinho da padaria. disponível. e Se torna normal, disponível, né? Se torna Exatamente. normal. A gente se E uma acostuma coisa dentro de mim, eu não amarrado quero a me Jesus. acostumar com É. isso. E eu não me Muito bem aperfeiçoo. pontuado. Esse fogo não se apaga. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Nunca se apague. E exatamente isso. Eu penso sempre sobre isso. Nunca Eu brinco. se A apagar. gente mora do lado da padaria. Então, nesse É. dia que tinha essa mulher, essa menina do Pará, tinha uma senhora que chegou pertinho da gente e ela disse assim, eu tô com vergonha. Eu assim, por quê? Eu moro aqui atrás. E era a primeira vez que ela tava vindo. Uau. Olha E foi tão só. assim, aquela menina constrangeu A tanto vida ela, dela ministrou. Sim. que ela assim, pra menina, na próxima vez que você vier pra Criciúma, você vai ficar na minha casa. Nossa, que lindo. A menina tem um Olha lugar as do lado da conexões, igreja. né? Deus faz muitas conexões. Eu lembro Sim. da conferência agora, de uma moça que comentou sobre isso, que uma amiga dela ia vir com ela, e aí a amiga dela não pôde vir. E aí ela falou assim, não, Deus, eu ainda vou, mesmo que sozinha ainda vou. Diz, quando ela chegou no aeroporto, tinha tanta mulher que tava vindo pra conferência, que ela fez conexão com um Fretaram monte de avião, mulher. legal, né? Aí ela assim, agora eu tenho um monte de amiga aqui, ó, e não tô mais sozinha. Então Glória Deus a faz as Deus. conexões, é maravilhoso, né? É porque quando a gente se posiciona, as coisas acontecem, né? Ela se posicionou, eu vou, independente, porque às vezes a gente fica mesmo, fui pra um lugar sozinha, né? Aham. Mas o Espírito Santo conduz e vai dar tudo certo. E falando de fome e sede, gente, uma das cenas que mais me impactou, assim, uma das, né? São Uma. várias. Mas chegou até a ser engraçado, mas eu via tanta fome e sede nessa cena, que era... O pessoal esperava abrir os portões Sim. e ficava assim, o pessoal cantando na fila, filas assim... A fila, gente, não é uma fila, assim, Uma pequenininha filinha, de uma 10 filinha pessoas. ali. Era muito, era o estacionamento inteiro ali do local, né? E as meninas cantando, e quando vai chegando o horário, elas cantando mais alto, mais alto. E quando Era abria uma loucura, né? a porta, ninguém ficava na frente, gente. Mas era uma correria. Ninguém segura essas mulheres. Era muita fome, Era muita fome e muita sede. E eu falava assim, gente, não precisa nem colocar no time-lapse aqui no vídeo, porque era uma correria. E claro que eu tô falando aqui de uma parte cômica, né? Não, sim. De uma forma cômica, mas dava pra ver que, tipo assim, eu tô aqui porque eu quero buscar algo, né? Sim. E outra cena também que no primeiro dia, que me impactou muito, porque tinha muitas mulheres, né? Então acabava que ficava um pouco longe, assim, as últimas ali nas cadeiras. Mas eu lembro que uma hora eu abri os olhos no meio do louvor e... Claro que, assim, eu vou falar numa totalidade, né? Mas não exagerando e nem dramatizando. Mas eu via todas as mulheres de mãos levantadas. Do início ao fim, né? Do início ao fim.
E elas não estavam importando o local, porque a presença de Deus era tão intensa e tomou o ambiente inteiro. Verdade. Eu não via espectadoras. Eu Sim. via Adoradoras. filhas adorando o pai, entendendo que a presença dele estava ilimitada ao local. E aquilo me impactou. Eu lembro que eu até engasguei assim, falei assim, meu Deus, o que tá aqui ela tá sentindo. Não tem distância, não tem isso. A tomou presença conta do dele. ambiente, né? Foi tão lindo, né? Porque eu percebi isso aí que tu falou, às vezes que a gente tava, né, umas olhadas pra trás. E no dia anterior, quando a gente orou, Ai, no dia na anterior lá, quarta-feira. Aquela quarta-feira foi incrível, gente. Foi muito lindo aquilo. Sim. tava leve, tava... Gente, Sim. foi... como Sim. vocês falaram ali, ó. Olhar pra casa e a casa tá em concordância. Sim. Foi... Sim. Tava tudo fluindo de uma maneira muito leve, muito gostoso estar naquele ambiente. Sim. Tava todo mundo sempre sorrindo, sempre brincando, sempre... Meu Deus, que maravilha tá aqui. Tudo feito 18 Sim. dias. E era um evento... Só Todo pra mundo você... cansado, mas pegando, né? O Cansado. negócio. Falando É. de bastidores, gente, a galerinha foi colocar todas as cadeiras, Sim. organizar tudo, cuidando de cada detalhe. Só E pra com quem amor, pra né? quem talvez não chegou a ver nada da conferência, está assistindo o episódio, foram 7.000 mulheres num lugar. Sim. Então eram 7.000 cadeiras. Que era tipo um pavilhão grandão que não Sem tinha nada. Aham. Era um pavilhão Era sem sem nada. forma e vazio. Sem nada. Tinha que colocar todas as cadeiras, tudo. Sim. O nosso Muito ambiente, trabalho. né, Geise? Ai, fala, por favor. Aqui na igreja a gente tem uma sala para receber, né, os convidados quando chegam, uma sala montada com mesa, sofá, tapete aconchegante, louça. Então a gente vai ali, a gente simplesmente usufrui do nosso espaço e é simples, né? É prático, digamos assim. Então, quando a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Lá tinham 2 salas disponíveis, né? Uma até foi usada para as meninas se arrumarem, outra sala de oração. Isso. Mas eram salas que não tinham banheiro perto. Então, como é que a gente ia deixar as convidadas ali sem ir pro banheiro? E era na ponta... Era muita contramão. Era contramão. Pra convidada, ia ter que passar por todo o centro de eventos para ir pro ministrar, enfim. Aham. Então, nós tivemos que construir, literalmente, levantar 4 paredes atrás Sim. do palco. Uau. E do nada, assim, a gente levantou aquelas paredes, e com a ajuda da Kellen, né? A Kellen não tá aqui, ela mas deveria estar aqui. ela deveria estar aqui. Maravilhosa. Um O beijo pra você, projeto Kellen. Porque da ela falava e Kellen. nós executávamos. Nós executávamos, A Kellen é maravilhosa, ela tem muita visão, assim, aquelas árvores lá do início, da frente, onde ficou o stand da editora, enfim, tudo saiu da cabecinha dela e, enfim, a Kellen é maravilhosa, criatividade, muita né? criatividade. Nossa, aquele hall... Lounge, Lounge, na verdade, é. né? Aquele lounge ficou Sim. Maravilhoso. E lá atrás também. Então ali não tinha nada. No dia que nós fomos lá um dia à tarde, ela dizia assim, ó, aqui a gente vai botar isso. Eu disse, E a gente não tentava consigo. imaginar, a gente tentava imaginar. É o dom funcionando, né? é isso aí. Funcionou Daí o eu corpo. dizia, E a gente eu tinha só um- dizia, aham, A gente aham, tinha um aham. agravante porque nós não disponibilizávamos lá de uma cozinha, de uma pia. Nem E pra tu vai lavar louça. servir o café, tu vai... Meu tu Deus, precisa. é verdade. Aí nós encaixotávamos. E a G, que nos ajudou nessa parte, levava lá do outro lado, que atravessava todo o centro de eventos, na praça de alimentação, para lavar a louça. Alugamos Meu Deus. louças a mais também, contando com a possibilidade com a falta de possibilidade de repente lavar, né? aham. Porque a gente não podia, não vai dar, então tem louça disponível. Então a gente alugou a mais. Mas assim, Deus cuidou de tudo, assim. A gente tornou um ambiente agradável, gostoso, aconchegante. Vocês estiveram lá, né? Demais. Tivemos Foi. lá. Nem parecia, gente, um caixotinho Não. feito de drywall, né? Que eles chamam, né? Falei assim, Senhor, Não, e muito... as melhores fotos foram feitas ali, né? De mesa, de tudo. Sim, muito lindo. Foi tudo feito com muita excelência. É. Todas as áreas, assim, eu vi que... E, João, quando tu falou a palavra excelência, eu lembro de uma coisa, porque excelência sempre foi uma marca da Abapai. Mesmo quando nós estávamos lá na Luiz Lazarim, num Na lugarzinho, Abinha. na Abinha, como a gente chama, pequenininho, né? Carinhosa. Uau. Sempre, quando eu botei os pés lá dentro pela primeira vez, o que eu pensei assim, que lugar excelente. Tinha, assim, um microfone, mas, assim, era tudo excelente. As cadeiras alinhadinhas, o cuidado, boas-vindas, sempre com aquele sorriso na porta, como é hoje. Então, eu percebo, assim, ó, que aquela essência permanece, Uau. aquela excelência. Isso que é maravilhoso. E é tão interessante que eu lembro dessa parte que a gente falou, né? Do sorriso na porta, porque a gente recebia na porta naquela época, ainda dava, né? Não tinha ainda o boas-vindas e a gente recebia o Thelma e a Vivi, enfim. A gente ficava na porta. Aham. E naquele dia eu tava na porta, porque nós amávamos, né? Receber o povo. Nós
Era 88 pessoas que cabia na igreja toda. Com o Ministério Meu Infantil Deus. dentro da igreja ainda. Então era bem pequenininho. E eu lembro que quando a Geise foi, ela disse assim, ai, será que a Vivi avisou que eu vinha? Porque a Geise é prima da Vivi. Porque eles querem receber... Ai, a Alane me recebeu tão bem e tal. Gente, Mas sabe só que esse não amor que a era gente vê cultural. hoje? Esse amor já é lá de trás. É. E eu já conheci a Alane, de ouvir falar. Eu já conheci a Alane, né, amiga da Vivi há muitos anos e tal. E eu, eventualmente, a gente se encontrava, porque ela estava sempre com a Vivi e tal. Mas eu me senti tão amada. Eu lembro do Zezinho, da Raquel, Zezinho. aquele sorrisão, recebendo a gente, como é hoje. Sabe? O Telmo sempre fala, né? O corpo cresce, a gente tem que ajustar a roupagem. Mas, assim, ó, aquele mesmo carinho, aquele mesmo sorriso... E mesmo na simplicidade, simples e excelente, ele pode caminhar junto. É isso que eu acho Tudo isso, lindo. né? Naquele tamanhinho, coube, Deus estendeu e estendeu para uma multidão de 7 mil mulheres, né? É. Porque esse carinho era como se... Era bem o que aquelas árvores representavam, né? O que o livro da Vivi, tá tudo envolvido, Conectado tudo ali. conectado, né? A raiz vai pegando as pessoas que estavam ali, elas têm identidade, têm o coração da aba e elas queriam servir e todo mundo se sentia amada. Quando tu via, tinham lá alguém da acomodação chorando, abraçada com alguém. Era a coisa mais linda. Não tinha... É aquela coisa, não, o espaço mudou, mas a É o que essência não a muda, gente né? falou, é bem isso mesmo. A essência não muda. E isso que eu e a Alane fizemos, a gente sempre trabalha junto nessa área, desde a primeira conferência em 2017. Eu lembro quando veio a Ilma Cunha, né? Nessa época, nós levávamos todas as nossas louças. As louças da nossa casa. Que Nós legal. levávamos Não podia as gastar. nossas louças. Sim. Eu levava alguma roupa de mesa que eu tinha, tal, a gente montava, organizava e sempre com o mesmo cuidado. Teve um ano também que eu lembro que a Empadaria nos ajudou, a Dai. Então, assim, Deus sempre foi colocando pessoas do nosso lado para agregar, para, né? E à medida que o corpo ia crescendo, ia mudando a roupagem, mas sempre da mesma forma, excelente. Com o mesmo olhar. Com o mesmo né? olhar, com o mesmo cuidado. Não importava os recursos, a gente procurava fazer o nosso melhor. E nesses dias de conferências, né, eu vou falar assim pelos bastidores, né, eu e a Geise, a gente já entendeu, até ela, às vezes ela pega no meu pé, né, mas a gente já entendeu. Nós não podemos aparecer, a gente tá nos bastidores. Aí ela disse, ó, tu Eu faz- brinco. Ela assim, amiga, eu vou lá dar uma olhadinha, ó. Tu volta logo, para de dar autógrafo e vem aqui me ajudar. Ela quase me mata. E aí, porque a gente chega lá 3 horas da tarde e a gente vai embora 1 hora da manhã. Né? Ninguém vê. E é um trabalho, como é que a minha mãe dizia que esse era um trabalho, como é que a mãe dizia? Ingrato, né? Ingrato. Um trabalho de casa. Mas só que a gente faz isso com tanto amor. Dizer que não cansa? Cansa. Claro. Mas a gente tem umas surpresas assim, ó. Não vai ter nada amanhã de manhã. Ai, que bom, vou dormir um pouquinho mais. Gente, vai ter, vão ter que acordar de novo. Alguém tá indo lá, precisa ter um café. Que não tava no amiga, script. porque de manhã eu sou assim, né? Amiga. Amiga, não consigo, vou tentar. Lani, tô passando aí, só digo. Ai, amiga. Quase me mata. Mas sempre dá certo, graças a Deus. Mas engraçado vocês falarem assim, é uma coisa que realmente os bastidores, muita coisa não vê, mas talvez a gente que esteja também junto nos bastidores, a gente vê. E constrange a gente ver esse cuidado de Nossa, vocês. ministra demais o Ministra nosso demais coração. a nossa vida, ver Glória esse a Deus. cuidado de vocês. Ver o cuidado das pessoas. Eu vi o pessoal falando bastante, as meninas da organização falando muito sobre a Ariela, Sim. que liderou a organização. Sim. A acomodação, A né? acomodação. Perdão, eu troquei. A acomodação. E o jeito que foi, do jeito que foi cuidado, com amor. Que lindo. Aí ela falou assim, gente, a Ariela tratava todo mundo igual. Se fosse falar com a acomodação, era igual. E tipo assim, se fosse só um minutinho, deixa eu conversar com essa irmã. Isso. De um jeito tão respeitoso. Ela é muito e carinhosa. isso transmitiu pra todas as meninas. Isso, ela que estavam na derramou, né, o que acomodação. tava dentro Ela dela derramou o que tava e dentro isso... dela nas outras. Aham. Isso eu vi nas mídias, eu vi em tudo, assim. Isso gente. é a essência, né, gente? É. Volta É a pra essência. essência. Porque o frasco mudou, né? É a Ariela, mas eu vejo assim, ó, o nosso frasco principal, será que eu posso dizer assim, né? A Vivi e o Telmo, né? São O modelo o ali. modelo. Aham. E a gente só vai ser diferente, mas a essência que tem dentro é a mesma, É né? aquilo que vem lá de cima, É, né? O que óleo escorre que pela escorre pela barba. Bem isso. Então, se a barba tá contaminada, se a Ariela ali já trata, de repente, alguém ríspido e tal, o que vai contamina. contaminar onde vai chegar esse óleo, né? E olha que Então, ele tem 7 que mil vir mulheres puro. junto, não é fácil, Não é não. fácil. Não é banana segurando o cabelo. Essa foi muito boa,
Gente, eu já vi Bíblia guardar lugar na cadeira, eu já vi bolsa guardar lugar na cadeira. Botarem Bíblia e pegarem a Bíblia e Agora, tirar. banana. Banana foi. Sabe o que eu pensei? aí depois. Quando me mostraram aquela foto, eu pensei assim, deve ser alguma coisa assim da acomodação. A Ari deixou ali pras meninas enquanto não abre. Tipo, tem uma banana disponível, mas não. Olha o coração da Geise, né? Tava com fome, é um lanchinho da Não, porque banana sustenta e tal. Não dá cãibra. Da tarde atrás era o lanchinho. Era o lanchinho da tarde. Só pra contextualizar, gente, foi uma foto que Viralizou. eram quatro cadeiras, né? Quatro Sei cadeiras lá, meu com filho, tinha uma muita banana banana. em cima pra guardar. Guardar o lugar. Inclusive eu Isso já daí é- recebi uma figurinha dizendo assim, guarda o lugar pra mim. Mas as mulheres eram criativas pra Sim. guardar os lugares Sim. para as Criativas. amigas. A gente viu gente dormindo em cima de 5 Sim. cadeiras, gente Foi. sujando a cadeira pra depois limpar e sentar. Não, esse aí a gente viu, a gente ficou meio assim, Mas Opa. assim, é muita criatividade, né? A gente se diverte no bastidores também, Não, né? sujou a cadeira pra limpar e sentar. Pra limpar. É. Então a gente Tem dá os outros risada. fingindo um desmaio. polêmica. Vamos mudar de Gente, assunto. Mas é isso, entendeu? Os bastidores a gente vê isso, né? E outra coisa que eu fui impactada, a paciência de Jó. Do pessoal que tava organizando. Paciência né? de Jó. Do pessoal que tava servindo. Aham. Porque, assim, como você virar pra uma pessoa que, por exemplo, tá ali... É difícil até falar disso, né? Mas uma pessoa que tá tentando, de alguma forma, passar na frente de alguma coisa e você ter paciência de você instruir aquela O pessoa. Dalério passou por isso. Exatamente. Dalério, a Naninha de foram você ser excelentes. firme, Aham. né? De você Tá ser dizendo, firme Naninha, 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 pelo amor. de acordo com a organização, né? Das regras ali, mas ao mesmo tempo você cuidar do coração daquela pessoa. Então, eu vi muito isso, as meninas respirando. Porque ali é o cartão de visitas, é o que tu apresenta. Sim. Ali não é a Naninha, ali não é o Dalério, não é a Ariela, ali é a Abapai. E a gente, como é que eu posso dizer? A gente separou muito bem isso. Uhum. Nós, né, da organização também. Porque muita gente pediu pra gente reservar lugar. E Aham. nós falamos, isso é com o pessoal da acomodação, não é conosco. É, Isso. o E não que nos tomamos- cabia, a gente resolvia. Será que eu não posso entrar antes? Olha, eu não tô nessa parte. E a então gente fala nem- com a pessoa que tá Isso. responsável, né? Pra quê? Vê Pra se- não gerar aquele coisinha, se fez pra um, vai fazer pra outro. Exatamente. A gente não se posicionou e disse, não, olha, não, realmente, Muito porque sábio realmente isso. não estava conosco, Aham. né? Mas se tu quisesse... É como o- Mas vai fazer pra um, tem que fazer pra 7 mil daí. Exatamente. É como o Telmo sempre fala, né? Gente, Exatamente. quando eu chego na igreja, a autoridade ali pra guardar os carros é o atalaia. É. Então eu tenho que ver onde ele vai me direcionar. Como é que eu vou passar por cima da autoridade, chegar ali, ei, deixa ele estacionar aqui. Aham. Não posso fazer isso, né? Então isso coube na conferência É também. porque muitas pessoas veem quem tá na organização que a pessoa faz o que quer e não é. Cada um tá no seu lugar fazendo. Eu e vejo funcionando. como uma Sim. engrenagem, assim, sabe? Que cada dentinho trabalhando Uau. e aquilo só funciona porque todos os dentinhos estão ali trabalhando juntos. Se um fazer diferente, já se vai um sair faz fora. diferente, ele emperra e o negócio não funciona. E como que funciona direitinho quando a gente sabe o lugar que a gente tem que estar, né? Verdade. Eu vi A muito melhor isso. coisa que tem é Oi, tu gente, respeitar o lugar do funcionou. outro. Gente, A Kelly que tem a criatividade, Sim. vocês que tem toda a logística ali de pensar no que... Né? O pessoal do louvor, a pessoal da acomodação, o pessoal que tá lá nas cadeiras, o pessoal que tá cuidando dos carros, sei lá, qualquer... A praça de alimentação, né? O Mídias. povo gente, a lá praça de alimentação, que excelência aquela ficou praça. muito linda. Tinha Nossa. coisas Sim. sem lactose, sem Deus. glúten, tinha Sim. coisa Sushi, saudável. pra Ai, galera sushi. que ama, que não é o meu caso, Amo mas hambúrguer, você não crepe, gosta de tudo, não churrasquinho. curto. Não é possível. Sou De diferentona, tudo. A né, gente só Carol? não comeu lá porque Me nós, decepciona. além de servir o A café nossa pro- conversa paralela. As pessoas em casa dizem, o que eles estão falando? Não tô entendendo mais nada. A Gê não gosta de sushi. Não curto. Eu vou por amor quando elas convidam. Ai, Daí eu que digo, sabe o que eu lindo. faço? Fico na batatinha frita ou no yakisoba. Mas Mas eu vou ela te vai. curtir. Eu vou mesmo por amor, pra ter uma mesa ali, E tomar uma hoje, limonadinha até e hoje tá a tudo gente bem. ia, mas não deu certo, porque daí eu e a Geise viemos aqui. Tinha que Na ser próxima às 7. vez me convida. Bora lá. Essa aí Sushi, gosta de eu um sushi. amo. Ai, amo sushi. Amo. Mas então, gente, foi pra comida. Será que a gente tá com fome? É porque, na realidade, eu e a Geise era nessa parte. É. Nós E preparávamos falando a da mesa. comida, misericórdia, gente. Que comida era Vocês nem essa? comeram. Não. A gente comeu um tiquinho, né?
A João gente só diz, aproveitava. Porque não pode, porque a garganta que não sei o quê. Outra vez a gente vai tudo contar mais firula. pra vocês. Antes, depois. E vai rolar a festa. Ó, Sangalo tá aqui. Convertida. Eu nem sei se ela que canta isso. Tá amarrado, irmã. Festa da comida. Isso. Claro, exatamente. Aí semente poluída, esse povo. Vocês não estão Mas entendendo. realmente, com muita excelência a comida. Eu fiz várias. Agora eu tava aqui boquinhas, assim. pensando, quando a gente entrou lá na sala, eu entendi, porque me chamou a atenção que tinha muitas taças. E aí agora eu entendi que vocês alugaram a mais. Era triplicado, João, porque não dava pra eu pensei, lavar. nossa, deve ser alguma decoração. Não tá entendendo. Na verdade, nada. era um pra água, um pro suco, um pro refrigerante, um pro Ah, café. tá. Daí nós tínhamos um cafofo camuflado, que daí a gente entrava de lado e saía assim de ré. Gente, Mas deu tudo certo no final. deu tudo certo. Gente, Segunda-feira nós fomos lá pra Desmontar? Nós disse, Senhor. É. Gente, tem músculo em mim que eu não sabia que existia. Só que ele tá acusando até agora, sabe? Aqui mexeu alguma coisa e tal. Porque, né, de levantar coisa e A gente baixa. fez muita levanta. musculação. gente, vocês estão achando que fica contratando o tempo todo. Aí o pessoal E não, uma aí coisa, bota a mão na nós massa. tivemos muitos voluntários, né? Ai, gente, O foi trabalho lindo. em equipe ali, todo mundo da organização era todo Foi voluntário. A lindo. gente, Aham. o que a gente pagou era som, essas Claro, coisas assim. aham, Aham. estrutura Então, maior. é por isso que eu vejo o amor de Deus nisso e a unidade, que ela é tão linda. E daí Sim. o reino funciona, né? Funciona. Porque as pessoas, ninguém ficou esperando um pelo outro. É. Todo mundo ia Todo lá. mundo entendendo, ó, o valor que eu vou pagar da inscrição vai ajudar outra causa, né? Uhum. Que vai ser o social também, e tem outras coisas que vão ser Aham. utilizadas. Quem não podia pagar, não tem problema, vem sem Uai, pagar. isso eu achei maravilhoso. Então não tinha o que falar. Se alguém falou algo, é porque, infelizmente... Eu disse assim, a Alice criou uma Tá longe de cultura, Deus, né? sabe? Uhum. Porque assim, teve as pessoas que pagaram. E depois, né, abriu-se para quem não Sim. podia pagar. Só que poderia ter dado assim, como assim? É, eu agora eu paguei, as paguei, pessoas- agora... Não, gente, Não é deu. a maneira Não deu. como a Vivi conseguiu passar aquilo, que era Uau. para abençoar Aham. realmente as pessoas. Inclusive, Que... depois de liberar essa que todo mundo podia, quem não A tivesse condições, gratuita. a gratuita, teve gente que nos chamou e disse assim, eu quero pagar para quem não tem condições. Ainda tinha gente com a mentalidade de De entender abençoar. assim, eu Abençoar. quero abençoar mesmo assim. Isso aí é Isso uma que é terra lindo, né? frutífera, eu vou plantar ali. Gente, coisa mais linda. Lindo demais. E foi mais de 1.000 mulheres, né? Foi, De forma quase gratuita. 1.500, eu acho, né, Luana? Abençoadas Deus é dessa maravilhoso. forma. Uhum. Gente, Coisa coisa linda. mais Todo linda. mundo, ninguém ficou de fora, Não. né? E depois Deus foi tão maravilhoso, que eu acho que pode contar aqui, porque Eu o ia pastor falar, já falou na aham. igreja, né? Que teve um irmão que perguntou quantas mulheres, e o Telmo na época, mais de 1.000 mulheres. Pastor, eu quero abençoar. Então, essas Uau. 1.000 mulheres eu vou pagar, eu quero oferecer, quero ofertar para a igreja. Uau. Isso foi uma bênção. Então, assim, ó, Gente. porque Deus Não é sobre conhece valores, o coração. É. Não é sobre valor, Não. é muito maior. É. E quem entende isso vai desfrutar de algo E é como Sim. o Telmo sempre fala, né? Quando Deus aponta, ele Ele paga. paga a Eu ia conta. falar isso, eu ia falar isso ele agora. paga Essa a frase conta. ela nunca fez tanto sentido. É verdade, bem isso, porque Onde a gente Deus tem vivido um milagre. E eu penso, se a gente, porque o lugar da bênção, ele tá liberado para nós, né? Só porque muitas vezes a gente fica ali catando as migalhinhas e não entra na bênção. É. Uhum. E uma coisa que gafanhoto, né? Como diz a é, Bíblia. Nossa. gafanhoto. E uma coisa que Deus tem falado conosco nos últimos tempos, até eu acho que a Vivi estava junto quando eu fui com ela lá em Belo Horizonte, né? Lá em Minas, vocês Sim. estavam lá. E foi algo assim muito forte, que Deus, era como se ele tivesse aberto uma janela, uma porta, Uhum. e ele tá liberando coisas muito pontuais. Só que muitos filhos vão perder porque vão estar distraídos com coisas. Meu Deus. Tipo, tô cobrando. Críticas, que as críticas, elas nos- Perdendo tempo com perdendo isso. tempo, é isso aí mesmo. Em vez de mergulhar, né? E eu vejo essa janela assim muito forte aberta, sabe? Sim. E a gente não pode deixar passar. Não. Porque Deus está trabalhando, por isso que essa administração da Vivi, do Odre, é tão pontual. Porque se o Odre, né, não tiver novo, não dá para botar vinho novo. Ele vai romper, porque ele vai estar velho, ele vai estar fraco, e o que vai entrar nele vai romper. E a gente tem vivido isso, eu acho vocês, nós, nas nossas vidas, né? Aham. Eu até, é público, né, porque eu postei com relação ao meu armário, Aham. e eu contei para as meninas, gente, eu vivi um milagre. Eu tirei roupa lá de casa, muita roupa tal, que não era mais para mim, não era mais para a estação que eu estava vivendo, e na semana que antecedeu a conferência, eu ganhei 4 conjuntos de uma marca Uau. super top, que a gente gosta, né, amiga? Uhum. E eu fiquei assim, não preciso nem comprar roupa para conferência. O E, Senhor tipo assim, cuidando, né? mas teve o quê? Que saiu velho para entrar o novo.
E a Vivi falou algo que fecha isso ali, esse que eu tô pensando, assim. Que para você entrar naquele novo que Deus te preparou para você viver, não pode ser com a mentalidade antiga. Nossa, foi muito forte essa palavra. Muito forte. Mas eu acho que Meu quando ela Deus. fez isso, realmente, assim, ó, em todos, fez isso aqui, ó. Virou a chave? Virou. a chave. Sim. Porque em todas as áreas a gente viu esse vinho novo. Sim. É um vinho, tudo, vinho novo. Eu tava falando vinho novo, eu me lembrei da Maiara, né? A palavra que a Maiara, Sim. ela veio totalmente... E veio ela dizer assim, ó, gente... Estou nervosa, normal, mas eu não estou estou com intimidada, medo. não estou Sim, com medo. Pela primeira vinho vez, novo, a Maiara, ela só sempre vinho. resiste, né? Ela sempre resiste. Ela Sim. tem, ela tem uma palavra, ela é uma unção, assim, quando ela ministra, mas a gente sempre sente ela resistente. E eu vi ela tão livre, tão leve, e ao mesmo tempo com tanta autoridade. E eu disse, meu Deus, E eu a não tô gente reconhecendo perguntava, ela. Maisinha, como você tá? Tô bem. É? Eu E a gente, assim, tipo assim... Na minha cabeça, eu assim... essa é a Maiara. Quem é O você? que aconteceu? Coisa linda. Venceu. Rompeu. É porque 7 mil pessoas intimidam, né? Meu Deus, 7 mil. Uma mesinha com 12 intimida, amiga. A gente falando do louvor ali, eu acho que eu falo por mim e pela Carol. Se ela pode falar também por ela, né? Sim. Quando a primeira vez que a gente subiu ali, né? A gente fica de frente para as mulheres. Foi, assim, não que a gente estava acostumado com aquele lugar, não. Mas a gente entendeu, assim, bom, é isso, Deus, então vamos. Porque, assim, às vezes, tipo, 7 mil mulheres lá podiam nos intimidar. Sim. Podia nos deixar, assim, ó, meu Deus. Sim. A gente se pegar no microfone e ficar Mas é aqui, ó. estar no centro da vontade de Nossa, Deus. Se é com amém. 7 mil ou com Vamos lá, 7. Com 7, com 5, Mas vocês onde estavam estiver. alinhados. Essa foi a palavra gente que... Desde a buscou quinta-feira que teve eu acho que foi a que antecedeu. que A gente sentiu. quinta-feira da quarta-feira. reunião de mulheres, a gente comentou assim, Ah, que não, sim. alinhamento. Vocês estavam alinhados, era diferente. Eu não sei explicar, gente, porque eu Aham, acho que glória a é uma Deus. visão espiritual isso, né? Porque não era só o olhar terreno. A gente olhava e a gente disse pra Vivi, eles estavam tão Equilíbrio, alinhados. alinhamento. Foi Opa. tão lindo. Fluía diferente. Não Glória sei a explicar A o que gente é. tem sentido isso, a gente tem Sim. sentido muito isso. Mas igual a gente compartilhou no início aqui, era tanta presença de Deus que o fato de ser 7 ou estar num ambiente diferente não causava nenhum medo. Nenhum medo. Porque era ele que estava sustentando. Então, não se viam 7 mil mulheres. Se via a glória dele. Gente, era muita. É lindo, né, gente? Era muita Só pra glória. vocês terem uma noção, eu posso falar pelos homens, né? Porque era conferência de mulheres, mas os homens estavam lá junto. Sim. E era tanta glória de Deus, falando dos bastidores, pra vocês só contextualizar. Nós, os homens do louvor, quando vocês saíam, a gente chorava. A gente se abraçava e chorava, Lindo. chorava. Era Tamanha muita glória. presença. Sim. Tamanha presença naquele É lugar. avivamento. É, avivamento. gente. E a gente tava lá em cima, dava pra ver vocês estavam servindo os bastidores, mas quando chegaram lá na frente, Maria. era a Geise no chão, era tudo no chão. Era uma abraçada com a outra. Era Como lá, diz a lá, Karina, lá, meu nome é aquela que me esquece. Gente, que coisa linda, né? Que privilégio Sim. viver isso, né? E até, Carol, falando um pouquinho mais sobre bastidores também, até aquilo que talvez poderia causar um desconforto, alguma coisa ruim. Aham. Hoje eu tava falando com saiu uma matéria, eu acho, uma matéria na internet, eu repostei, que a Vivi publicou, ou a Bapai Sim. publicou, eu repostei nos meus stories. E coincidentemente, uma vizinha minha aparece na foto e ela botou um coraçãozinho assim, ó, até eu apareci. E essa minha vizinha, ela é vizinha de porta e ela é cristã católica. E a irmã dela é da aba. E ela disse, eu fui presenteada pela minha irmã e pela minha sobrinha e eu fui, Geise, todos os dias. Daí eu perguntei... Daí eu brinquei, né? O que tu achou? Porque as crentes são meio... Eu já imaginava a mulherada lá pulando. O que tu achou? Ela disse, ó, eu amei. Ela disse assim, ó, precioso. até na fila a gente fez amizades. Então, a fila que poderia para algumas, ai, que Seu cansaço, ai, que incômodo. incômodo, ai, que não sei o quê. Até na fila a gente fez amizades. E quando a gente entrava, a gente cansou um pouco, mas quando a gente entrava, a gente era renovada. Uau. Olha o palavreado dela. Eu disse, nossa, Deus já pegou aquela ali. Meu Já é dele. Que fruto! Sim.
Sim. fruto. Que fruto. Aham. E é tão interessante porque essa soube aproveitar, né? E muitas das vezes, né, que a gente fala lá que tá macaco velho no negócio, tem o olho crítico. Por isso que a gente precisa ter os olhos Aproveita, bons. gente. Corre lá escrever já. Já se inscreve. Se inscreve, já tem 3.000 inscritas. É Vamos lá. verdade. É 12, né? É 12. Sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Adorei. Ah, vinho novo. Vinho novo! Amém. Claro, gente. 12 mil mulheres. Já tá vamos tendo lá. até uma mobilização aí nos hotéis pra se preparar melhor. É mesmo? Olha só. Gente, quem sabe até lá já tem um hotel outro. Já tem outro hotel. Ó, amiga, vamos... Montar outro Olha o nicho de mercado. com A talvez. Ana Paula falou isso, né? É. Amiga, aproveita. Olha, gente, o que a Ana fala. Aproveita. Ó, se eu fosse empreendedora, eu posso até ser, né? Mas eu acho que no ramo de De hotéis, de hotelaria. Mas aproveite quem tem interesse. É verdade. Vocês estão falando dos ramos, né? Eu escutei algo falando que os Ubers estavam muito impactados. Movimentou tudo. Porque eles assim. economia Quando a da primeira nossa vez assim, o que cidade. tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? E diz que as mulheres começavam Sim. a evangelizar o Uber dentro do carro. Sim. Que Tá lindo. acontecendo isso e isso. Eu vi no Insta da Vivi que ela abriu caixinha e alguém colocou assim, ó. Pela primeira vez, eu acho que a pessoa que trabalha no Ibis, né? Pela primeira vez o Ibis só tocava louvor no café da manhã. Uau! Glória a Deus. Influenciando, né? Influenciando a cidade, Isso. né? A cidade, gente, a gente viu uma reportagem, vocês devem ter ouvido, né, da rádio, e o repórter lá que estava falando, o jornalista, ele falou, gente, a nossa cidade foi muito abençoada economicamente. Eu vi esse vídeo. Eu achei tão lindo, né? Imagina mexer E eles no... perguntaram, né, pra Vivi, inclusive, pastora, mas o que motiva? E o rapaz que estava entrevistando o outro, ele falava assim, mas o que motiva? O que motiva? Porque eu acho que um era cristão e o outro não, né? Pelo que dava pra entender o teor da conversa dele, assim, perguntamos pra pastora, e tá aí, o que ela disse? Tipo assim, Deus. Uau. O cara ficou... É fome e sede. Uau. E o outro falou assim, aí foi um tapa na minha cara. Ele falou, É isso mesmo. e foi um tapa na E foi minha um tapa cara. na minha Ela falou cara. que foi Deus, foi um tapa na minha cara, porque não tinha um interesse. Não, Era não Deus, tem, era gente. fome e sede por Deus. Muito lindo. Ai, gente, que Ai, coisa meu linda. Deus. Glória a Deus. Obrigada, gente, por essa mesa, por compartilhar um pouquinho. Sei bom que estar tem com vocês. muita mais coisa para compartilhar sobre isso. Mas a gente já tem data e hora, ano que vem, pra gente viver isso de novo, Amém. né? Claro que Glória a gente a Deus. vive Em isso nome de quinzenalmente Jesus, aqui, É né? verdade. Amém. Mas em nome de Até eu Jesus. sempre digo, né, Carol? Às vezes as mulheres querem vir na conferência, querem dar um abraço na Vivi, pedir pra Vivi dedicar o livro e tal. Às vezes na conferência é uma tão loucura, grande, não dá, mas venha aham. nas nossas quintas de mulheres, que a pastora sempre faz questão Bem de na estar ali quinta, abraçando gente. cada Verdade. uma, dedicando os livros, né? Nunca Aos sabe onde ela domingos fica. à É, noite, verdade. ela tá ali sempre, o pastor tá ali. É muito mais fácil do que ir na conferência. É. Aham. Conferência, Não, na se conferência- nós, meros mortais, não temos condições, né, amiga, de cumprimentar as pessoas. Sim. Não tem como, porque a gente, desde a pastora, o grupo de louvor, nós estamos ali servindo a igreja. Então não tem, por isso que a Vivi falou, não tem nela, não tinha como ela bater foto. Aham. Porque se ela bate com uma, ela teria que bater com 7 mil. Exatamente, Porque não tem mais como dar uma exceção, não né? tem como, né? E tá se tudo vier- certo, gente. Sim, tudo mas certo. vem na Quinta de Mulheres, como Isso a Geise mesmo. falou. Vem domingo, visita a gente aqui É na verdade. Abapai, nos acompanhe. Ai, gente, foi muito lindo. Obrigada Foi muito lindo. pelo Foi. coração de vocês. Nem doeu. A Geise venceu! Gente, ó, Parabéns! Parabéns! Parabéns. Entendedores entenderão. Mas de verdade, foi muito lindo. Obrigado pelo coração de vocês, por terem aceito, viu? A gente ama vocês de verdade, né? Obrigada, Adoro Carol, Amém. João. abraçar vocês É todo recíproco. culto. É É muito verdade. bom. Morro de inveja, nada a ver, né? Ah, Nada que isso? crente isso. Eu morro de Mas eu inveja. abraço elas. Vamos ao nosso momento, aquele final? Por favor, conduza. Lani, por favor, deixe uma palavra para nossos muito ouvintes. engraçadinho. Ai, tô nervosa, meu Deus. Então, mulheres, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo aqui na rádio, né? Eu quero dizer, não fique de fora. A Carol falou algo no início que foi muito pontual. Não tinha ninguém nos bastidores, não, assistindo. As pessoas estavam envolvidas. E essa é uma oração que eu tenho feito Amém. nos últimos dias, Deus. Eu não quero ser plateia.
Uau. Eu quero fazer parte daquilo que tu tá fazendo. E o Senhor tá te chamando. Como nós falamos antes, se inscreva, venha, faça parte. O que eu posso fazer lá? Nem que seja para ficar no chão adorando ao Senhor, mas venha e receba a sua porção. Tem uma porção para você, eu creio, separadinha. Então, até 2024 na conferência. Ou ainda numa reunião de mulheres. Ou ainda numa reunião de mulheres. Esse ano ainda. Tem vários. Por favor, Geice. Então, já que a gente está falando um pouquinho sobre servir, sobre bastidores, né? A Vivi sempre fala que quando a gente chega, né, nessa terra, a gente vem com uma bagagem, a gente vem com algo na nossa mochila. E se você ainda não sabe, mas você tem algo para servir, né, a comunidade, a igreja, servir a sua família. Então, com certeza, o Senhor te deu um dom, te deu talentos, te deu algo nas mãos para servir. E só falta talvez você descobrir para poder abençoar tantas pessoas. Não pense que servir é só estar com o microfone nas mãos, ministrando a palavra, o louvor, que são lugares muitas vezes desejados, né? Mas você pode servir de tantas maneiras. E não só multidões. Talvez, como a Angel mesmo falou, você vai servir você vai servir a sua família, talvez para a audiência de né? Mas o melhor lugar é a gente estar no centro da vontade de Deus. E se você ainda não sabe qual é o seu lugar em Deus, eu desejo que você descubra, porque é muito bom a gente saber que a gente está fazendo o que Ele pediu para a gente fazer. Deus abençoe. Amém! Parabéns! Glória a Deus! Coisa linda! Ai, obrigado, gente. Então é isso, né? Vocês não esqueçam de deixar o seu curtido. Deixa o seu curtido. Deixa o seu curtido. Mas vai lá no Instagram do Imersão, segue a gente lá para você acompanhar os nossos episódios e também o conteúdo do Imersão, que é um conteúdo maravilhoso. E também o Instagram do Casais. Isso aí, com certeza. Siga também o Instagram da Abapai Rádio Digital, né? O YouTube, vai lá no YouTube nos ver, que vai ter nossa imagem lá. Também Abapai Rádio Digital, né, Pimpas? Isso. O app da igreja, baixa o app da igreja, porque aí você consegue escutar a rádio, porque nós somos uma rádio. É verdade. Sucesso! Carol! Nasceu pra isso? E é isso, gente. Então, Até mais! até mais. Tchau!